Muitos são os relatos e as histórias das pessoas que viveram os dias da Segunda Guerra Mundial. Muitas são as pessoas que se tornaram heróis e heroínas nesse período. Quando algo inimaginável acontece na história, é inevitável que a gente veja grandes homens e grandes mulheres surgirem por conta disso. Porém, quando a morte resolve contar uma história, é bom você se sentar para ouvir. Muito prazer, eu sou o Doni, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal e eu vou contar melhor essa história para vocês. Se você está chegando aqui agora, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal, aproveita e deixa um gostei nesse vídeo que ajuda pra caramba e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então já pega alguma coisa aí pra comer ou pra beber e vem ouvir essa história. A menina que roubava livros. Que a Segunda Guerra Mundial foi um dos acontecimentos mais terríveis da história, isso todos nós já sabemos. Porém, existem muitos relatos e muitas histórias das pessoas que viveram nesse período, e são essas que vale a pena a gente conhecer. Mas hoje, um pouco diferente, a nossa história é fictícia e ficou eternizada nas páginas de um livro. Mas ela aconteceu ali no período da Segunda Guerra Mundial e é um livro muito intrigante para quem gosta desse tipo de história. A Menina que Roubava Livros, escrita por Marcus Zusak, conta uma história um pouco estranha, principalmente porque o narrador dessa história é um ser muito peculiar, a própria morte. Todos nós sabemos que a morte ainda é um tabu para a maioria das pessoas. Muitos têm um medo absurdo dela, mas outros dizem que não tem tanto medo assim. Mas o fato é que a morte observa o destino trágico dos homens de um jeito cínico e muitas vezes com um senso de humor que chega a ser mórbido, pois é justamente ela a responsável por vir buscá-los. Mas nesse livro a morte acaba se lembrando de uma menina por quem ela se afeiçoou e passou a admirar, justamente por ela ter escapado em 3 oportunidades diferentes, o que deixa a Menina que Roubava Livros gravada eternamente na memória da morte. Liesl Meminger é uma garota normal, mas que vive em uma das piores épocas da humanidade. Como se já não bastasse tudo isso, Liesl é órfã de pai e por ter sua mãe comunista e perseguida pelo partido nazista, ela acaba enviando Liesl e seu irmão para uma pequena cidade da Alemanha onde ela é adotada por um casal. A morte já tem o seu primeiro encontro com a Liesl, infelizmente, quando seu irmão acaba morrendo ali no trajeto até a casa dos pais adotivos. Quando ele é enterrado ali num cemitério local, Liesl acaba roubando um livro que acabou caindo ali na neve. E esse é apenas o primeiro livro que a garota vai roubar ali ao longo dessa história. Rosa e Hans Huberman se tornam então os pais adotivos da Liesl. Hans é um pintor de parede e com o tempo ali na história acaba ensinando a Liesl a ler e a escrever, o que acaba fazendo ali com que a garota rapidamente tome gosto pela leitura. Liesl acaba conhecendo também um garoto ali na vizinhança, o pequeno Rudy Steiner, que tem o cabelo da cor amarela e que fará companhia para ela ali ao longo da jornada da pequena Liesl. Hans Huberman, o pai adotivo da Liesl, também era um homem com um coração gigante. Por consideração a um amigo, acaba acolhendo o filho desse amigo ali na sua casa, um judeu perseguido pelos nazistas. Max Vanderberg, que é judeu, acaba morando escondido ali no porão da casa da Liesl. Uma pessoa muito simpática que ajuda a menina ali em vários momentos dessa história e que seria também um grande auxílio na vida da Liesl depois de todos os acontecimentos desse livro. Quando a morte cruza o caminho da Liesl pela segunda vez, ela vem buscar um piloto de um avião que acabou sendo derrubado. Quando a pequena Liesl consegue então chegar ali até onde está o avião, ela ainda consegue ver o piloto antes dele sucumbir aos ferimentos. A essa altura, a morte já olhava cuidadosamente aquela figura de cabelos loiros que mais uma vez tinha cruzado seu caminho. Com o partido nazista intensificando cada vez mais o seu terror e as atrocidades, a Liesl acaba se refugiando ainda mais no mundo dos livros. E ela acaba, de certa forma, furtando alguns livros ali da casa do prefeito da cidade onde ela mora, com a ajuda ali um pouco particular da própria esposa do prefeito. Naqueles dias que pareciam não ter fim, roubar e ler os livros ainda era a única coisa que mantinha a Liesl em seu estado normal. Principalmente quando seu pai adotivo, Hans Huberman, é convocado para servir como soldado na Segunda Guerra Mundial. Mesmo estando um pouco velho e cansado, Hans ainda é obrigado a servir o seu país. Hans Huberman era realmente um homem muito bom e não deixava se abater por isso. Quando Hans Huberman então retorna ali para a rua onde morava são e salvo, apesar de toda a recepção calorosa e por estar feliz por ter voltado com vida, eles mal sabiam que infelizmente o pior ainda estaria por vir. Em uma noite que parecia normal para todo mundo ali, que inclusive a Liesl estava no porão ali da sua casa lendo e escrevendo alguns livros e que por conta disso acabou dormindo sem querer ali no porão. Infelizmente eles são pegos de surpresa por aviões bombardeiros que acabaram atacando a cidade onde eles moravam e que pegaram todos eles praticamente já dormindo. Naquela noite, mais atípica do que nunca, as sirenes que avisavam as pessoas sobre os ataques dos aviões
não tocaram. Ninguém sequer gritou pelo rádio que tinha um ataque iminente. E as bombas acabaram pegando de surpresa as pessoas que dormiam tranquilas nas suas camas, sonhando com a esperança e com um dia que não chegaria para elas. A rua da pequena Liesl em minutos se transformou em um monte de concreto e terra que se empilhavam. Ninguém ali conseguiu sobreviver aos ataques, somente aquela que a morte tinha esquecido de levar. A pequena Liesl foi encontrada viva ali no meio dos escombros. O fato dela ter dormido ali no porão enquanto escrevia no seu livro acabou de certa forma salvando a vida dela. Mas a cena que ela viu ao ser salva acabou deixando um buraco ainda maior no seu estômago e no seu coração. Liesl, a pequena sobrevivente, a pessoa que a morte acabou se esquecendo de levar. E pela terceira vez ela havia cruzado ali o seu caminho. Todos que ela conhecia estavam deitados ali no chão. Seu pai Hans, sua mãe Rosa, seus vizinhos, inclusive o seu melhor amigo Rudy, que o cabelo continuaria para sempre da cor amarela. Será que Liesl era uma menina de sorte? Será que ela estava no lugar certo e na hora certa? São muitas dúvidas que a gente fica quando lê esse livro, mas eu ainda acredito que não tenha sido nenhuma dessas opções anteriores. A morte, por conhecer bem a Liesl e por ter encontrado ela outras vezes na história, acabou se afeiçoando por ela e no dia do bombardeiro, com certeza ela fingiu que não a viu. Deixou ela ali no porão dormindo e descansando enquanto a morte fazia o seu trabalho. A menina que roubava livros é um livro que vai te emocionar bastante e que, apesar dos pesares, é uma história muito bem feita. É uma excelente dica para você que gosta desse tipo de história. E para você que prefere os filmes, existe uma adaptação para cinema dessa obra que é muito bem feita também e vale muito a pena você assistir. Inclusive esse livro aqui tá com a capa da adaptação para cinema, né? Essa mocinha aqui foi quem fez a Liesl no cinema e com certeza vale muito a pena você assistir. Se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você de alguma forma, já deixa o gostei aí embaixo que ajuda pra caramba a gente aqui. Aproveita e se inscreve também no canal e vem fazer parte dessa galera aqui com a gente. Pode ter certeza que eu fico muito grato por isso e fico muito feliz com a sua recepção. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Um grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!